Então, boa noite, alunos, boa noite, amigos. Esse vídeo é só fazendo algumas considerações. É um vídeo do Jones Manuel que ele desenvolve a ideia que existe uma esquerda bentinho, que vê traições em todo lugar, né? Fazendo referência ao romance Dom Casmurro do Machado de Assis. Então, ele desenvolve a seguinte linha de raciocínio. Existiria uma esquerda que idolatra o derrotado, o mártir, e não quer reconhecer as vitórias e as dificuldades da construção socialista de países como Cuba, Coreia do Norte e o Vietnã. Então ele desenvolve a seguinte frase: a esquerda ocidental abandonou o Vietnã e não tem o mesmo apreço e apoio pela Coreia do Norte que tem a Cuba, por exemplo. Então a frase é mais ou menos essa mesmo. Só que ele fala que a esquerda vê revoluções traídas em todo lugar, a esquerda ocidental, e não tem o mesmo apreço aos vitoriosos que os derrotados. Aí é interessante fazer algumas considerações. Aí ele fala do Vietnã. Parece-me que ele identifica esses três governos socialistas hoje, porque existem 5 países socialistas hoje: China, Vietnã, Laos, que é um país pequeno ali ao lado do Vietnã, Coreia do Norte e Cuba. Então, o critério é se dizerem socialistas, temos que analisar. Então, ele fala que a esquerda ocidental vê revoluções traídas em todo lugar, e veria nesses países também. Aí eu creio que ele está se referindo como esquerda ocidental à esquerda ocidental definindo o trotskismo e adjacências, não é? Mas podemos dizer também que a esquerda oriental, que é o maoísmo mais raiz, também considera que nesses países, em especial Vietnã e Cuba, triunfou o revisionismo, quer dizer, o capitalismo foi restaurado e existe ali uma pequena máscara, uma pequena superfície, uma casquinha que é de socialismo, que é de esquerda, que é de marxismo. Mas na prática, nesses países, a Coreia do Norte é o mais controverso realmente, porque ali ainda há uma disputa forte com o imperialismo americano, uma tensão forte com o Japão e com a Coreia do Sul. Então, a gente tem a impressão que o mais combativo desses é a Coreia do Norte. Ali o país está em disputa ainda, dividido, tal, não há um tratado de paz. Então, parece-me que Jones identifica-se com a linha centrista mesmo da Coreia do Norte, né? E com o que a gente chama de revisionismo de Cuba e do Vietnã. A linha soviética que seguiu Cuba e Vietnã e sempre se conciliando ali com a União Soviética, com Brezhnev, Khrushchev, mesmo que em alguns momentos ficasse evidente que esses governantes estavam fazendo jogadas com esses países menores, igual fizeram com Cuba em 61, quando deram as armas atômicas e tomaram. O que ficou evidenciado ali que Cuba era negociável, ficou muito feio para a União Soviética de Khrushchev, e muito chocante para Cuba também. O que eu vejo ali, voltando a essa frase do Jones? Então, a esquerda oriental também aponta revisionismo e, digamos, traição, né? Vamos colocar entre aspas, traição ali nesses regimes, em Cuba, Coreia do Norte e Vietnã. Sobre a Coreia do Norte, existe a crítica que existia uma linha mais à esquerda lá, um fato histórico que eu vi num arquivo, um site, em inglês, tem que traduzir, e essa linha foi derrotada. A linha predominantemente é centrista, de não tomar partido na disputa entre a China e a União Soviética. A linha centrista que não tomou partido é a que triunfou até hoje. Então, para a esquerda oriental, que é o maoísmo, também a Coreia seria um revisionismo. E um dos pontos que reforça é isso de não ter tomado no grande debate entre a China e a linha soviética, a linha chinesa e a União Soviética nos anos 60, a Coreia ter tomado a posição centrista. Cuba e Vietnã já tomaram uma posição fortíssima ao lado da União Soviética. E aí chega um ponto, Jones, que o Jones citou, que é com você que eu estou dialogando, que é que você fala que o Vietnã derrotou a França, derrotou o exército americano
derrotou a China, derrotou o Khmer Vermelho. Agora, a derrota do Khmer Vermelho não foi tão bonita, porque foi covarde, porque o país não detinha uma marinha, uma aviação. Detinha uma marinha muito atrasada. O exército, no caso, não tinha maquinário. E devido a essas guerras com a França e principalmente com um bombardeio intenso dos Estados Unidos, o país não tinha infraestrutura praticamente. Como na nova guerra com o Vietnã, a capital caiu em 4 horas. E o Khmer Vermelho foi para as montanhas ali próximo a Pailin, na fronteira com a Tailândia. Entrou também uma tropa apoiando ali pela Tailândia, uma tropa tailandesa, invadindo o país a favor das potências ocidentais, que nunca pararam de bombardear o país sob o Khmer Vermelho. Então, esse pau que o Vietnã deu no Khmer Vermelho gerou uma enorme crise humanitária no país, porque o pouco que se havia reconstruído foi destruído. Então, não havia alimentos, não havia hospitais, não havia estradas funcionando. Então, o Vietnã tem uma culpa muito grande pelo sofrimento do povo irmão ali. O que o Vietnã fez? Tornou o Camboja, durante 20 anos, desde 78 até 99, praticamente um satélite. Não havia praticamente fronteira vigiada. Então, até hoje, existe uma comunidade vietnamita razoável no Camboja. Existem ligações do governo vietnamita com o governo cambojano e existem laços econômicos fortes que tornam o país quase um satélite do Vietnã. Então, agora, a crise humanitária foi causada pela invasão do Vietnã. Então, um país que não tem armas, não tem um exército, que o exército vietnamita era muito maior, é um país bem mais populoso. Tinha acabado muito bem armado pelos soviéticos, armado pelos tchecos, que tem uma fábrica de armas igual a Skoda. Então, o outro bloco soviético bem maior estava apoiando o Vietnã contra o Khmer Vermelho. Quem apoiou o Khmer Vermelho foram mais os não alinhados e a China. Essa história tem essa questão do Reagan e Thatcher darem armas ao Khmer Vermelho contra o Vietnã. Só que, na verdade, quem era reconhecido pela ONU é o governo do Khmer Vermelho. O governo que o Vietnã colocou demorou a ser reconhecido, demorou alguns anos. Agora, se venderam armas ou não, é a questão que eu deixo em aberto, espero aí comentários, se os Estados Unidos, de Thatcher e Reagan, venderam armas, mas o fato é que o Vietnã derrotou em poucas horas o exército cambojano, que quase não tinha maquinário, chegou à capital, em mais ou menos 2 dias. Então, e gerou uma crise humanitária grande. Então, Jones, você tem que levar em conta isso aí, quando você fala no pau que o Vietnã deu no Khmer Vermelho. Acho um ponto muito importante aí. Viu? Para ressaltar um drama aí que eu acho que não pode passar o drama da guerra entre países irmãos que vivem a descolonização, que vivem o drama de ser colonizado por potências ocidentais, ser bombardeado, depois brigam entre si, né? Eu acho que isso aí a gente tem que parar bastante para pensar. Não pode acontecer, né? E Cuba apoiou essa invasão do Vietnã, essa invasão que o Vietnã fez ao Camboja. O Vietnã dizia que o Camboja era o agressor e provocador, mas na verdade um país pouco armado, bem menor, não tem como reagir. Outra coisa, totalmente devastado, né? Então, beleza, acho que eu pontuei aí. Tem mais outra coisa que eu gostaria de pontuar. Você fala em revoluções traídas, mas se aí você coloca, você fala, a esquerda ocidental vê revoluções traídas no Vietnã, na Coreia, lá em Cuba. Ela abandona o Vietnã, por exemplo, você entende? Só que o Vietnã, ela desinteressa-se, eu acho, também porque o Vietnã voltou-se para suas questões nacionais e a gente pode encontrar no Vietnã multinacionais pagando pouco. E também existe essa mesma realidade no país que o Vietnã invadiu, que é o Camboja, e praticamente satelitizou e hegemonizou durante 20 anos.
Então, eu soube que a eletricidade na capital, Phnom Penh, agora é de uma empresa francesa. No mesmo período do Khmer Vermelho, era de uma empresa cambojana. Os cambojanos desaprenderam a gerenciar a empresa de luz? Não, né? Então, aí tem elementos para o que eu estou te falando, uma volta do capitalismo no Vietnã. E sob a máscara de um partido comunista. E a mesma coisa permitiu-se fazer no Camboja. Então aí tem esses pontos para você refletir. Eu acho também o seguinte, quando você fala a esquerda ocidental vê revoluções traídas em todo lugar. Quando você fala revolução traída, você está se referindo ao livro do Trotsky de 1929, pejorativamente. Como se não fosse verdade o que ele diz ali. Você não acredita, então. Se você não acreditar no que Trotsky diz ali, aí é um ponto bem importante a gente debater. O que é o que é posto ali? Que Stalin e seu grupo não são os verdadeiros seguidores de Lenin, inventaram um stalinismo que é uma burocratização e a volta ao capitalismo. Então Stalin é um traidor, um contra-revolucionário. Aí traiu a revolução. É o coveiro da revolução, organiza derrotas e coisa e tal. Então, se você considera que revolução traída não está certo, você coloca como algo pejorativo, parece que você não enfrenta essa questão. Se o Trotsky não está certo ali em apontar Stalin como contra-revolucionário e restaurador capitalista, então, se os trotskistas, aí tem uma questão de lógica, de dialética, Jones. Então, quem aponta um revolucionário como contra-revolucionário é que é o contra-revolucionário. Então, Trotsky estaria nessa posição ali de trair a revolução, de coveiro da revolução, de contra-revolucionário. Ele é essa vertente trotskista. Ele é que estaria traindo a revolução, traindo Lenin, ao apontar o revolucionário como contra-revolucionário. Não é a construção socialista como restauração capitalista. Então isso aí é uma questão para você refletir, porque se tem uma linha no PCB que é anti-Lenin, que é contra-revolucionária, que sentido tem essas pessoas estarem ali? Não é? Aí não tem sentido falar que são todos marxistas, não. Eles têm ali anti-marxistas, porque o leninismo é o marxismo no século XX. Viu? Então, pontuado aí, questão para você refletir, Jones, que eu sei que você vê esses vídeos meus. Boa noite.